Bem-vindos, leitores! Nesse audiolivro iremos estudar Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. MDS 2017. Bons estudos! Apresentação. É com grande satisfação que disponibilizamos ao país o caderno Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Fruto de uma pesquisa exploratória apoiada em diferentes fontes, a presente publicação é destinada a gestores e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social, SUAS e as redes de articulação da proteção social básica nos territórios, além de órgãos de controle. A provisão das seguranças socioassistenciais pressupõe que as ofertas disponibilizadas pelo SUAS contribuam para o desenvolvimento das capacidades e autonomia dos usuários, o fortalecimento das relações no âmbito da família e da comunidade e a ampliação do acesso a direitos socioassistenciais e das redes de relacionamento no território onde vivem e convivem. Por essa razão, este material aborda a concepção de convivência e fortalecimento de vínculos, temas tão caros à assistência social. A expectativa é que seu conteúdo possa provocar a reflexão e apoiar profissionais e gestores no desenvolvimento de práticas mais qualificadas e participativas nas mais diversas localidades deste país tão diverso de dimensão continental. Que as práticas no SUAS sejam sempre combativas aos processos de isolamento, de exclusão e de discriminação, e sejam sempre pautadas pela conduta ética, pela perspectiva da inclusão, da participação social e da promoção do acesso a direitos de cidadania da população brasileira. Boa leitura! 1. Segurança de convívio na proteção social. Hoje se vê que o movimento se define cada vez menos a partir de um ponto de alavanca. O fundamental é como se fazer aceitar pelo movimento de uma grande vaga, de uma coluna de ar ascendente, chegar entre, em vez de ser origem de um esforço. Gilles Deleuze. Este texto pretende configurar uma concepção de convivência e fortalecimento de vínculos que possa ser fonte de diálogo para as diversas ações no campo da proteção social de assistência social e orientadora para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Para tanto, o leitor é convidado a fazer um pequeno recuo e retomar a compreensão afirmada na Política Nacional de Assistência Social. A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco, PNAS 2004, página 32. Sendo assim, abre-se uma questão para a atuação profissional e de gestão. Quais as situações de risco, perigo, incertezas que precisam ser prevenidas, impedidas de acontecer? Ou seja, quais situações precisam ser antecipadas em suas consequências negativas, exigindo que os envolvidos possam preparar-se para enfrentá-las. Ao tratar da concepção de convivência, o conteúdo deste texto pretende contribuir para uma definição mais clara dessas situações, tomando por referência o entendimento do que se pôde alcançar coletivamente até o momento. Desse modo, poderá orientar a atuação profissional e de gestão no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, uma vez que a Política Nacional de Assistência Social, PNAS, define que se pode prevenir vulnerabilidades e riscos sociais, por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, idem página 38. Tal definição supõe que a gestão da política de assistência social precisa realizar ações que permitam ao usuário apropriar-se, ou pôr em prática, uma capacidade de realização pessoal e social, e também torne mais fortes suas relações no âmbito da família, da vizinhança e das associações coletivas de representação de seus interesses, o que o torna conhecido e reconhecido nos seus lugares de vivência, circulação e atuação pública. Assim, a delimitação do público a que se destina a proteção social básica caracteriza dois grupos que estariam em situação de vulnerabilidade social: aqueles que estão em condições precárias ou privados de renda e sem acesso aos serviços públicos, dimensão material da vulnerabilidade, e aqueles cujas características sociais e culturais, diferenças, são desvalorizadas ou discriminadas negativamente, dimensão relacional da vulnerabilidade. A Política Nacional de Assistência Social, PNAS, reconhece que a proteção social básica destina-se àqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. A Política Nacional de Assistência Social assim configura o público a quem se destina a proteção social básica. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação, ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros, ou fragilização de vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social, discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras. PNAS, 2004, página 33.
No Sistema Único de Assistência Social, SUAS, a proteção social básica opera garantindo seguranças de convívio, acolhida e sobrevivência, ou seja, evitando, prevenindo riscos sociais, perigos e incertezas para grupos vulneráveis, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista relacional. O conteúdo desenvolvido neste texto tem como foco a segurança de convívio, a segurança da vivência familiar ou a segurança do convívio. Supõe a não aceitação de situações de reclusão, de situações de perda das relações. A dimensão societária da vida desenvolve potencialidades, subjetividades coletivas, construções culturais, políticas e, sobretudo, os processos civilizatórios. As barreiras relacionais criadas por questões individuais, grupais, sociais por discriminação ou múltiplas inaceitações ou intolerâncias estão no campo do convívio humano. A dimensão multicultural, intergeracional, interterritoriais, intersubjetivas, entre outras, devem ser ressaltadas na perspectiva do direito ao convívio. PNAS 2004, página 26. A dimensão relacional posta no direito ao convívio é assegurada ao longo do ciclo de vida por meio de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e a acolhida em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Idem página 30. Há, portanto, um elemento inovador na proteção social de assistência social trazido pelo reconhecimento de situações de desproteção social, cujo impacto é maior entre pessoas ou grupos familiares que apresentam características socialmente desvalorizadas e discriminadas de forma negativa, deficiência, etnia, religião, orientação sexual, situação civil, etc., agravadas por condições precárias de vida, pela privação de renda ou de acesso aos serviços públicos. Portanto, minimizar situações de privação material e discriminação negativa requer serviços continuados, capazes de desenvolver potencialidades e assegurar aquisições, além de fortalecer vínculos familiares e vínculos sociais mais amplos, necessários ao exercício de cidadania. Tais serviços são concretizados por uma rede de atores públicos, integrantes da rede socioassistencial, que materializam ofertas socioeducativas, lúdicas e socioculturais, que atendam às diferentes necessidades de convivência próprias a cada momento do ciclo de vida. Assim, recorta-se a especificidade da proteção social de assistência social no que diz respeito à sua responsabilidade em relação a 1. Compreender os processos sociais e os mecanismos institucionais que produzem riscos sociais que tornam cidadãos e suas famílias desprotegidos. 2. Assegurar serviços que garantam convivência e fortalecimento de vínculos. Desse modo, explicita-se que a assistência social está no campo societário e, como tal, são os riscos sociais, advindos dos processos de convívio, de insustentabilidade de vínculos sociais que se colocam entre suas responsabilidades. Em outras palavras, sempre que as precariedades do lugar e da situação vivida afetar pessoas, famílias ou grupos sociais produzindo sofrimento ético, político 1, caberá uma ação da política no sentido de possibilitar que a situação seja enfrentada num campo de responsabilidade pública e coletiva, porque estar protegido significa ter forças próprias ou de terceiros que impeçam que alguma agressão, precarização, privação venha a ocorrer, deteriorando uma dada condição. Sposati 2007, página 42. 2. Heranças e legados. A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Mário Quintana. O compromisso assumido no combate a situações que tornam as pessoas e grupos sociais mais vulneráveis do ponto de vista relacional é uma importante inovação no campo da assistência social, sobretudo numa perspectiva antecipatória ao agravamento de tais situações. Para compreender esse traço inovador é necessário reconhecer uma tradição no trabalho social com famílias, em que predominaram palestras educativas de orientação, associadas a atividades manuais com vistas à produção de mercadorias que, uma vez comercializadas, poderiam gerar renda 3 às famílias. Assim, o trabalho social assumia mais uma característica de integração social, tanto pela via do disciplinamento de comportamentos quanto pela frágil e precária inserção no mundo produtivo. Conhecida como uma matriz de polícia das famílias, tal concepção, herdada pela política de assistência social das práticas tutelares e de benemerência, expressa uma educação enquadradora e controladora, que buscava incutir nas classes trabalhadoras os valores e modos de vida das elites. Um exemplo ilustrativo dessas práticas foram os grupos de mães. Os grupos de mães, intensamente desenvolvidos no trabalho das entidades sociais,
constituíam-se sob essa ótica do ensinar a ser mãe, habilitar no tricô e no crochê como forma de sobrevivência e emancipação, exigir presença, porque ali se encontrava a possibilidade de superação da situação de exclusão e pobreza experimentadas. MDS 2009, página 42. E no caso de crianças, adolescentes e idosos, esse trabalho era caracterizado pela oferta de atividades culturais, esportivas e recreativas desconectadas e desarticuladas, justificadas como necessidade de ocupação do tempo. Grupos familiares que apresentam características socialmente desvalorizadas e discriminadas de forma negativa são agravadas por condições precárias de vida. Para além dessa tradição, identifica-se mais recentemente a oferta de benefícios, frequentemente desarticulados em relação aos serviços socioassistenciais. Mostra-se, portanto, uma política que possui pouca tradição em ações preventivas e antecipatórias a situações de risco social que produzem vulnerabilidades. Confronta-se a perspectiva de alargar essa concepção com uma tendência a entender a proteção social como algo que possa ser comprada no mercado, o que, por consequência, restringe as desproteções a ter ou não poder de compra, renda. Essa tendência conformou uma imagem externa da política de assistência social quase que sinônimo de transferência financeira, programa Bolsa Família, benefício de prestação continuada, dentre outros. Tal imagem está presente entre a população, nos meios de comunicação, em alguns centros de pesquisa e até mesmo na concepção de alguns profissionais da área. Daí a importância de se destacar o caráter inovador da proteção social básica no âmbito da assistência social. Essa perspectiva de proteção social exige forte mudança na organização das atenções, pois implica em superar a concepção de que se atua nas situações só depois de instaladas, isto é, depois que ocorre uma desproteção. O termo desproteção destaca o usual sentido de ações emergenciais, historicamente atribuído e operado no campo da assistência social. A proteção exige que se desenvolvam ações preventivas, Sposati 2009, página 21. Segundo a Política Nacional de Assistência Social 2004, a assistência social é uma política de proteção social e deve garantir 3 tipos de segurança. 1. Segurança de sobrevivência. 2. Segurança de acolhida. E 3. Segurança de convívio. A segurança de sobrevivência refere-se à garantia de uma renda monetária mínima que assegure a sobrevivência de populações que encontrem limitações de rendimento ou de autonomia. É o caso de pessoas com deficiência, idosos, desempregados e famílias numerosas ou sem garantia de condições básicas de vida. A segurança de acolhida diz respeito à garantia de provisões básicas, em especial aquelas que se referem aos direitos de alimentação, vestuário e abrigo. Alguns indivíduos, em razão de idade, deficiência, situações de violência familiar ou social, abandono, alcoolismo, entre outras situações, podem demandar acolhida. A terceira segurança está relacionada à vivência ou ao convívio familiar. IPEA 2005, página 32, grifo nosso. A discussão sobre as provisões de renda e acolhida foram mais facilmente compreendidas pelos profissionais, gestores, usuários e especialistas. Na segurança de sobrevivência, é assegurado meio de sustento aos idosos e pessoas com deficiência na política de assistência social, por meio do benefício de prestação continuada (BPC), e às pessoas e famílias em situação de emergência e vítimas de calamidade por meio dos benefícios eventuais. Na segurança de acolhida são assegurados equipamentos destinados ao abrigamento de famílias ou indivíduos que tiveram os seus vínculos rompidos. Por outro lado, a segurança de convivência tem tido maior dificuldade de entendimento e apropriação por se tratar de um conteúdo novo no escopo da proteção social de assistência social. As formulações existentes nos documentos normativos e de orientação técnica ainda não foram totalmente compreendidas e incorporadas nas intervenções dos agentes do SUAS, exigem inclusive maior diálogo para a explicitação coletiva sobre a direção que se quer assegurar. Em outras palavras, o que antes parecia consenso, hoje são questões cujo entendimento não foi plenamente partilhado. Cabe ressaltar que a segurança de convívio é direito reconhecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso e, mais recentemente, na Lei nº 12.435 de 2011, que atualizou a redação da LOAS, Lei nº 8.742 de 1993, à luz das regulamentações do SUAS. Essa garantia legal tem uma relevância histórica singular, visto que reforça a perspectiva de não institucionalização. Indica a superação, ainda que de natureza normativa, da concepção de confinamento e isolamento como resposta a situações de anormalidade.
referidas à pobreza de famílias e indivíduos, crianças e adolescentes abandonados, autores de ato infracional, idosos, pessoas com deficiência, doentes físicos e mentais, muito frequente como a face mais autoritária da polícia de famílias no Brasil. Ressalte-se ainda que a declaração do direito, especialmente no âmbito do direito social, é insuficiente para assegurar sua efetividade, pois isso exige medidas que garantam a vivência do direito. A luta por direitos está longe de se ter esgotado ou de ter encontrado um ritmo regular. Paralelamente à reiteração jurídico-formal dos direitos, continuam a se multiplicar as situações de desrespeito, preconceito, exclusão e indiferença, assim como continuam a se prolongar as situações de marginalidade, desproteção e arbítrio. Nogueira, 2005, página 3. Por isso, é necessário aprofundar o debate para além da discussão sobre a não institucionalização, uma vez que as respostas a serem providas pela segurança de convívio se estendem em diferentes âmbitos, nos territórios vividos, no interior das famílias, nos serviços públicos, enfim, em distintos lugares em que as relações sociais se fortalecem ou se fragilizam. Nesses diferentes espaços que Dirce Koga, 2012, denominou como territórios vividos, é necessário conhecer as diferentes formas de vivência que lá ocorrem. Ao ampliar o foco, trazendo a perspectiva do território, é possível observar como as relações se dão e como se expressam, pois, por vezes, trata-se de convivências que desprotegem e tornam as pessoas mais vulneráveis. Há convergências nas reflexões de especialistas consultados para esta produção, especialmente ao considerar a pertinência da discussão sobre convivência e fortalecimento de vínculos e a oportunidade de fazê-la, visto o momento de consolidação do sistema. Um dos pontos identificados como relevante é a necessidade de deslocamento do entendimento do trabalho social do campo temático para o campo conceitual metodológico. Os conceitos servem para entender o trabalho, e também para fazer funcionar a ação. Nesse sentido, compõem a abordagem e a atitude institucional. Fala-se, portanto, de um deslocamento de práticas que passam de item uma situação em que o trabalho social se caracteriza pela definição de tema comum a todos os usuários, esporte, cultura, lazer, artesanato ou reciclagem, com abordagem e estilo pessoal de quem faz, orientado por processos de formação, focado no desempenho individual, para uma situação em que item o tema é identificado no contexto com o usuário. A abordagem tem uma referência teórico-metodológica e o estilo é orientado por uma ética definida no campo de responsabilidade da produção coletiva de uma equipe. A finalidade é o engajamento do usuário na gestão dos serviços como experiência de construção conjunta. Práticas democráticas, participativas e inclusivas potencializam esta premissa, além de induzir práticas interdisciplinares na execução dos serviços. A dimensão de autonomia dos sujeitos aqui é entendida como uma capacidade de lidar com sua rede de dependências, de eleger objetivos e crenças, atribuir-lhes valor com discernimento e colocá-los em prática com a participação e apoio de outros. Assim, autonomia é sempre uma dimensão relativa e depende do acesso dos sujeitos à informação, de sua capacidade de utilizar esse conhecimento em exercício crítico de interpretação. Dito de outra forma, autonomia pode ser expressa pela maior capacidade dos sujeitos de compreenderem e agirem sobre si mesmos e sobre o contexto, conforme objetivos democraticamente estabelecidos. Campos, 2006, página 670. Assim, o legado do trabalho social é a experiência da produção coletiva, sinônimo de autonomia interdependente. É nesse ambiente que a discussão e formulação de uma concepção de convivência e fortalecimento de vínculos se anuncia e ganha sentido de pertinência, indicando desafios no atual momento de consolidação dos SUAS. Esse desafio, por sua vez, contribui com a sedimentação do entendimento de que lidar com vulnerabilidades do campo relacional é uma responsabilidade pública, que ainda enfrenta tensões com a mediação do favor e da benemerência, do primeiro damismo, que historicamente lhe antecederam. A perspectiva de proteção que pretende minimizar ou eliminar as situações de vulnerabilidade social vivenciadas pelas pessoas, famílias e grupos sociais traz a centralidade da proteção e desenvolvimento da vida humana. Essa afirmação, sem dúvida, é divergente das teorias de mercado que avaliam toda e qualquer forma de proteção como incentivo à acomodação, à dependência, num suposto de que o mero acesso à renda é sinônimo de autonomia ou que automaticamente institui uma condição de igualdade diante do mercado. Esse entendimento indica a distância que esta concepção quer configurar em relação a uma posição conservadora.
Nas palavras de Sposati, sob o entendimento da hegemonia econômica neoliberal, os programas sociais são geridos pelo princípio da alta rotatividade, deslocando-se para o indivíduo a responsabilidade em superar riscos sociais. Sob este princípio, não são geradas garantias sociais, mas permanências de acesso como se fossem vistos temporários, para o mundo da proteção social. Quando não temporários, a condição da garantia social é tão rebaixada em seu alcance e padrão de qualidade que não consegue afiançar autonomia ou segurança aos cidadãos que são seus usuários. Sposati, 2002, página 3. Por outro lado, indica a proximidade com o reconhecimento do outro como sujeito de direitos, capaz de manifestar interesse e participar de decisões e suas consequências para a intervenção da política. Reconhecer a demanda de proteção da pessoa reconhecida como sujeito de direito implica um movimento complexo, construído em longos anos de história, pelo qual situações antes pouco visíveis passam a ocupar um lugar na cena pública e a exigir respostas coletivas. A convocação do direito à proteção social como condição de cidadania é central na Política Nacional de Assistência Social, PNAS, 2004, segundo a qual a proteção social não contributiva implica na oferta de um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios capazes de prover meios e situações a partir de uma visão social capaz de entender que a população tem necessidades, mas também tem possibilidades ou capacidades que devem e podem ser desenvolvidas. Assim, uma análise de situação não pode ser só das ausências, mas também das presenças, até mesmo como desejos, que podem encaminhar para a superação da situação corrente. PNAS, 2004, página 45. As consequências desta afirmação, para além da sua força declaratória, exigem o uso de categorias analíticas próprias ao seu caráter público, o que incide num ponto nevrálgico da sociedade brasileira, a saber, a possibilidade de igualdade afirmada pela lógica dos direitos. No horizonte da cidadania, a questão social se redefine e o pobre, a rigor, deixa de existir. Sob o risco do exagero, diria que a pobreza e a cidadania são categorias antinômicas. Radicalizando o argumento, diria que na ótica da cidadania, pobre e pobreza não existem. O que existe, isso sim, são indivíduos e grupos sociais em situações particulares de denegação de direitos. É uma outra figuração da questão social, que põe em cena a ordem das causalidades identificáveis e que armam, ao menos virtualmente, arenas distintas de representação e reivindicação, de interlocução pública e negociação entre atores sociais e entre a sociedade e Estado. Telles, 2001, página 51. Telles, 2003, entende que o reconhecimento do direito reposiciona as relações na sociedade. A pesquisadora Estela Ferreira, 2012, explicita este impacto no trabalho social, considerando que a cultura da dádiva e da atenção como um favor produz o imobilismo do outro, visto que ao que é dado não cabe reclamação. No entanto, quando publicamente se reconhece um direito, há um reposicionamento nas relações e na atenção àquela dada questão, que agora adquire outra visibilidade. Ressalta que o direito se expressa por meio da prática cotidiana dos profissionais, pois o discurso do direito ganha concretude nessa atenção. Logo, é a alteração das práticas que consolida os direitos em sua garantia e exigibilidade. Esse reposicionamento estabelece medidas de igualdade entre os trabalhadores e a população, pois é necessário que os trabalhadores reconheçam que estão a serviço do direito do outro e que os conhecimentos que dispõem não são hierarquicamente mais importantes que os conhecimentos de vida trazidos pelos usuários. Assim, há uma medida de igualdade entre esses saberes, portanto, o discurso do usuário é tão legítimo quanto o do profissional. Aí está também o lado mais importante dos direitos, quando vistos pelo prisma dos sujeitos falantes que se apresentam na cena pública. Essa presença desestabiliza consensos estabelecidos e permite alargar o mundo comum, fazendo circular na cena pública outras referências, outros valores, outras realidades que antes ficavam ocultados ou então eram considerados irrelevantes e desimportantes para a vida em sociedade. Telles, 2003, página 69. 3. Convivência e fortalecimento de vínculos. Uns 500 anos antes da era cristã aconteceu na Magna Grécia a melhor coisa registrada na história universal, a descoberta do diálogo. Alguns gregos contraíram, nunca saberemos como, o singular costume de conversar. Duvidaram, persuadiram, discordaram, mudaram de opinião, adiaram. Sem esses poucos gregos conversadores, a cultura ocidental é inconcebível. Jorge Luiz Borges.
A configuração do tema deste texto parte da premissa de que a orientação das políticas públicas pauta-se no conhecimento acadêmico-científico e, dado o enfoque programático aqui posto, interessa também reconhecer as experiências concretas dos municípios nos quais o SUAS vem se consolidando nos últimos anos. Essas experiências, especialmente de implementação de serviços socioassistenciais, têm procurado efetivar a direção do SUAS, construindo respostas de coletivos de profissionais e também de gestores, para lidar com os desafios que se põem em realidades tão diversas como a no Brasil. Por isso, combina-se aqui um conjunto de elementos, tanto de formulações teóricas quanto de estudos empíricos. Como ponto de partida propõe-se o entendimento de convivência e vínculos como um atributo da condição humana e da vida moderna, que se dá entre sujeitos de direito que se constituem à medida que se relacionam. Essa é uma questão que mereceu estudos em várias áreas do conhecimento, como antropologia, sociologia, serviço social, filosofia e psicologia. Convivência, vínculo e poder, experimentar a igualdade. Tomando a produção de Vygotsky como uma referência, pode-se afirmar que entender o mundo e atuar sobre ele é possível somente por meio de relações sociais. Ou seja, o sujeito se constitui na relação com o outro e passa a dispor, por meio dessa relação, das conexões estabelecidas por outras pessoas, tendo-as também como referência e contribuição para o coletivo. Assim, são relevantes as formas de intervenção que promovem encontros que afetam as pessoas, mobilizando-as e provocando transformações. No mesmo sentido, é importante destacar a relevância do contexto histórico nessa construção, pois as condições objetivas da vida interferem diretamente na forma como as pessoas se constituirão como sujeitos sociais, ou seja, nas escolhas que farão ao produzir e reproduzir a vida social. Nessa perspectiva, o educador Paulo Freire agregou o entendimento de que é no processo coletivo, em mutualidade, que se aprendem diferentes saberes igualmente importantes. Fazendo uma transposição do campo educativo para o trabalho social, a contribuição de Paulo Freire permite sustentar a possibilidade de reconhecer o mesmo valor para os conhecimentos acadêmicos e para a experiência vivida, quando ambos são colocados diante da finalidade do aprendizado e da proteção do cidadão. Desse modo, é preciso reconhecer que nas relações educativas e de proteção social, usuários e profissionais são sujeitos de conhecimentos e de direitos. Uma das tarefas mais importantes da prática educativa crítica é propiciar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou professor ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de amar. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a outredade do não eu do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu. Freire 2002, página 41. Assumir-se tem a força de mobilizar atributos para a construção coletiva de identidades próprias e singularidades. Pressupõe um reconhecimento da capacidade e do direito do outro de fazer escolhas. Ser capaz de fazer escolhas pessoais, políticas, afetivas requer um campo relacional protegido, que confirme as pessoas no leme de sua própria vida, pessoas que pensam, desejam e projetam horizontes para si e para aqueles que estão próximos. Em síntese, pode-se dizer que este é um traço eminentemente político da convivência. Poder experimentar uma condição de igualdade para poder projetar com o outro mudanças para si e para a coletividade. Convivência, vínculo e afeto, experimentar a sensibilidade e a criatividade. Até aqui se delineou uma convivência entre sujeitos de direitos que se constituem à medida que se relacionam, capazes de escolha e de autonomia e de aprenderem entre si. Nesse percurso de entendimento, outros elementos a serem destacados são: estes sujeitos se constituem na diferença e são capazes de afetarem-se mutuamente. A capacidade de afetar e ser afetado pode ser dita, analogamente, como poder deixar marcas no outro e ter marcas do outro em si. Trata-se de uma formulação da filosofia de Spinoza, apropriada pela psicologia social na produção da pesquisadora Bader Savaia, 2003, 2004, 2009. Afetar e ser afetado são efeitos inerentes aos encontros entre as pessoas. Esses encontros podem favorecer a expansão da vida, o sentimento de valorização, estimular a ação para mudanças, ou podem gerar subordinação, desqualificação, redução de vida, desumanização. Assim, sentimento e capacidade para agir são, nessa matriz de pensamento, inseparáveis. Poder-se-ia dizer que sentimentos de valorização e de potência estão para fortalecimento de vínculos, assim como sentimentos de subordinação e impotência estão para o isolamento social e fragilização de vínculos.
Nos encontros que expandem e fortalecem as pessoas, estabelecem-se paixões alegres que ampliam a potência de agir, fortalecendo a vontade de estar com os outros, de compartilhar e de se afirmar como pessoa. Mas se os encontros desvalorizam e reduzem a vitalidade nas pessoas, estabelecem-se paixões tristes que imobilizam, deprimem ou geram revoltas. Assim, as emoções não estão dadas, não são passivas, não estão pré-definidas pela característica pessoal, elas são produzidas nos encontros e são força motriz das ações. Esses estudos reposicionam a questão das emoções tanto nos estudos acadêmicos quanto na orientação programática de políticas sociais, visto que estabelece outros nexos entre ação e razão, bem como buscam superar os modismos nos quais a emoção é entendida como uma força interior que, a partir do autoesforço, da autoajuda, o indivíduo modifica ou supera. Há uma supervalorização do prefixo auto, que no limite torna-se uma ação disciplinadora e que responsabiliza o indivíduo e o convoca a ser feliz, bem-humorado e conformado. Savaia 2003. Essa compreensão convoca um ponto de vista que reconhece que as emoções são desencadeadas a partir da forma de tratamento recebido, do modo como se é visto pelos demais, do modo como se é acolhido e ouvido, ou do estatuto que se dá à fala de um sujeito e às decisões que ele toma. Dessa forma, os modos de convivência afetam as pessoas e fazem um efeito na razão e no entendimento que elas têm de si e do mundo em que vivem, podendo mobilizá-las ou não para enfrentar as condições de existência. Investir nos encontros que geram afetos que potencializam a ação é contrapor-se, no plano da convivência, às relações sociais cristalizadas que geram dependência, subordinação ou submissão. Soa óbvio mencionar a importância de se perguntar como a própria família define seus problemas, suas necessidades, seus anseios e quais são os recursos de que ela mesma dispõe. Menos óbvio é pensar como ouvimos suas respostas e o estatuto que atribuímos ao que se diz. Sartre 2010, página 34. No entanto, os encontros também geram paixões tristes que despotencializam a ação. As diferenças entre os sujeitos são elementos que compõem a convivência geradora de submissão e subordinação. No encontro em que um jovem, item não é aceito para uma vaga de trabalho porque mora na periferia, item é apelidado na escola como o LA, porque cometeu um ato infracional, item é abordado pela polícia por ser negro e estar caminhando muito rápido, item não é aceito em um grupo por ser homossexual, item não pode acompanhar a família no lugar público, só existem escadas porque usa uma cadeira de rodas, item é barrado na entrada de um shopping porque suas roupas estão puídas. Essas vivências produzem emoções tristes, constrangimentos, sofrimento e reduzem a capacidade de agir desse jovem. Assim, eles aprendem a se embotar em convivências discriminadoras, que reduzem sua capacidade de expandir a vida e formular projetos pessoais e coletivos. É preciso realizar pesquisas com aqueles que estão sendo instituídos sujeitos desqualificados socialmente, deixando-se ser ou resistindo, isto é, com aqueles que estão incluídos socialmente pela exclusão dos direitos humanos, para ouvir e compreender os seus brados de sofrimento. Não basta definir as emoções que as pessoas sentem, é preciso conhecer o motivo que as originaram e as direcionaram, para conhecer a implicação do sujeito com a situação que os emociona. Savaia 2004, páginas 109, 110. Destaca-se dessa forma a importância das emoções, afetos na atividade humana, permitindo que seja considerada uma ferramenta no trabalho das políticas sociais, pois a necessidade de reconhecimento e de expansão da vida manifesta na felicidade e na liberdade são tão relevantes e concretas quanto a sobrevivência física e material. Para que situações de conflito sejam modificadas, não é suficiente pensar sobre elas, pois isso não altera as emoções. Somente quando se entra em contato com o que há de mais singular da vida social e coletiva, os afetos, é que se promove uma transformação social. Estudar a afetividade se justifica porque ela revela como o sujeito é afetado nas relações sociais e se isso aumenta ou diminui sua potência de agir. Zozzoli, 2011, página 3. Vale lembrar que nessa perspectiva as emoções, afetos não são propriedades ou características individuais, mas decorrentes das relações sociais, políticas e econômicas estabelecidas num dado momento histórico, conforme já se afirmou anteriormente. No entanto, numa perspectiva de incluir um entendimento alargado do conceito de vínculo para que seja possível precisar o que se quer fortalecer, vale considerar o que a psicologia com referência psicanalítica e seus estudiosos têm a dizer sobre os vínculos. Os teóricos Melanie Klein Bowlby e Winnicott estudaram o processo de vinculação, relação de objeto, entre o recém-nascido e a mãe, adulto que realiza os cuidados e a amamentação.
Esses estudos mostram que a precocidade e intensidade desta comunicação corporal não só alimentar da criança com a mãe é uma primeira expressão da capacidade de se relacionar e vincular. Oliveira 2000, página 159. Assim, o comportamento de vinculação é entendido como qualquer ação de um indivíduo para procurar ou manter a proximidade para com o outro percebido como mais capaz de lidar com as situações em geral. Idem, página 158. Esse entendimento chama a atenção para o fato de que o processo de vinculação tem início nos primeiros dias de vida, como já dito anteriormente, e agrega a perspectiva de ser uma produção transgeracional imanente à produção de sujeitos. Retomando as contribuições da psicologia social, a produção de Pichon Rivière e Moreno podem colaborar para ampliar o entendimento de alguns aspectos. Na produção de Pichon Rivière, destaca-se a compreensão de que vínculo é uma estrutura complexa que inclui um sujeito, um objeto e sua mútua interrelação com processos de comunicação e aprendizagem. Pichon Rivière, 2007. Parte do que ele denomina estrutura complexa diz respeito aos conceitos já tratados neste texto e parte refere-se a uma dimensão psíquica, interna que informa que os modos de se vincular, de se ligar a um objeto, outra pessoa, podem sofrer cristalizações, fazendo com que o sujeito repita um jeito de se relacionar, quase que independente dos outros que participam do jogo relacional. Estas cristalizações foram construídas em relações difíceis de serem vividas, muito provavelmente na primeira infância. De qualquer modo, a relevância reside em reconhecer que na convivência se constituem ligações, vínculos entre as pessoas e que essas vivências determinam modos de se relacionar e também que algo da natureza do intangível se passa nestes momentos que não se pode controlar, mas que incide na aprendizagem dos sujeitos que participam desse encontro. Portanto, as cristalizações também podem ser desarticuladas nas situações de convivência, resultando no estabelecimento de vínculos mais flexíveis. Não apenas repetição, mas também criação de novos modos de agir e de se relacionar. Poderia aqui acentuar a dimensão estética da ordem do sensível e do criativo. Já a produção de Moreno permite compreender que vínculo é o resultado das relações e que a vivência humana está marcada por papéis, desde o nascimento e ao longo de toda a vida do indivíduo, enquanto experiência pessoal e modalidade de participação social. Papel é a forma de funcionamento que assume um indivíduo, no momento em que reage frente a uma situação também específica na qual estão envolvidos outras pessoas e outros objetos. Logo, podemos dizer que é o que determina o sentido da ação. Pode-se definir papel como uma unidade de experiência sintética na qual se fundiram elementos privados, sociais e culturais. Moreno, 1984. Página 11. O conceito de papel, que pressupõe interrelação e ação, é central para a teoria psicodramática. Neste escopo, afirma-se que no começo existia o grupo, no fim, existia o indivíduo. Moreno, 1983, página 21-22. Ou seja, o eu emerge dos papéis, antes mesmo de ter a noção de eu da personalidade, ou de construir a linguagem falada, a criança desempenha papéis. Dessa forma, não há possibilidade de exercer o papel de pai sem filhos. Com o nascimento de uma criança começam a nascer simultaneamente e pai e filho, a ou mãe e filho. A família de origem determina certos papéis, e o que o bebê faz modifica estes papéis. A entrada de novos relacionamentos oferece a oportunidade de desenvolver outros. O movimento de cada um em seus relacionamentos, suas escolhas desenvolve novos papéis e desenvolve este sujeito pelo exercício de seus papéis sociais. Neste processo elegemos novas relações que passam a fazer parte de nosso átomo social, alterando a estrutura anterior. A ação, a capacidade de agir, é composta dos papéis e dos vínculos estabelecidos por meio das complementações dos papéis. O repertório sociocultural de um grupo familiar e comunitário tem particularidades por ter sido produzido por meio de coação, convivência e coexperiência, desde o momento de nascimento de cada membro. Essa configuração dá a possibilidade de cada um desenvolver papéis determinados pela cultura na qual será inserido. É possível compreender que os sujeitos se constituem nas relações e lhes é apresentada uma pauta social de expectativas e que no exercício mesmo destes papéis cada um pode transformar estes papéis e imprimir mudanças no repertório sociocultural de um grupo. Nas palavras de Moreno, 1992, página 148, para fazer frente às várias situações traumáticas da vida e do nosso dia a dia, quanto mais pudermos dar respostas novas às situações antigas, mais saudáveis e criativos seremos.
Considerando as formulações dos dois autores Pichon Rivière e Moreno, configura-se um entendimento de que o campo relacional traz consigo uma determinada potência que, em decorrência de vivências traumáticas, pode ser aprisionado ou, melhor, não efetivar-se em ações, permanecer em cristalizações. No entanto, a possibilidade de pôr em funcionamento essa potência experimentando relacionar-se de forma criativa, agindo nas relações e por causa delas. A única finalidade aceitável das atividades humanas é a produção de uma subjetividade auto-enriquecedora de maneira contínua na sua relação com o mundo. Para apreender os recursos íntimos desta produção, estas rupturas de sentido autofundadoras de existência, a poesia, hoje, tem talvez mais a nos ensinar que as ciências econômicas e as ciências humanas juntas. Guattari, 1990, página 17. Convivência, vínculo e ética, experimentar a solidariedade. Promover bons encontros que fortaleçam a potência de agir pode impulsionar a ação para enfrentar situações conflituosas, alterar condições de subordinação, estabelecer diálogos, desejar e atuar por um mundo mais digno e mais justo. Enfim, promover mudanças em que haja corresponsabilidade entre a ação das políticas sociais e os sujeitos usuários. Esta corresponsabilidade, que valoriza e investe na potência de agir, está implicada com um ponto de vista coletivo, que demanda participação, aqui entendida como sinônimo de tomada de decisão. Bobbio 2000, ou seja, corresponsabilidade com decisão coletiva. Participar não se restringe a aderir, pressupõe o compartilhar, o pôr-se em movimento, o que exige a motivação para um objetivo. Assim, participação pode ser um qualificativo da convivência, uma visão ampliada que inclui estar, posicionar-se nas decisões que lhe diz respeito, MDS, 2009. Outra dimensão a ser considerada ao se tratar de participação é o fato de ser um importante instrumento de educação política, ação responsável, individual, social e política resultante do processo participativo, no sentido de que quanto mais o cidadão participa, mais ele se torna capacitado para fazê-lo. Pateman, 1992, página 38. Essa experiência de participar diz respeito não só à diferenciação entre os interesses privados e públicos, individuais e coletivos, mas também aos efeitos subjetivos, alterando significativamente a inter-relação e compreensão das pessoas quanto às instituições das quais participam. Idem 1992, página 35. Inserir a participação como um elemento no debate sobre fortalecimento de vínculos associa-se à ideia de ampliação de relações na perspectiva da vivência da cidadania. Pressupõe compreender que a participação exige que condições sejam criadas para favorecê-la e essas condições têm relação com acesso à informação e com formação para participar. Para Munhoz, 2004, participação não se improvisa e não se aprende de imediato, requer reconhecer que não se está no lugar do outro, mas que é possível fazer perguntas inteligentes e respeitosas que permitam que o outro expresse suas características, o que como pensa, o que como sente e deseja. Para esse autor, participação é sinônimo de compartilhamento de poder com as pessoas e só aquele que participa pode ser e sentir-se cidadão, sentir a cidade como sua, sentir-se orgulhoso, a de viver em sua cidade. Munhoz, 2004, página 57. Na formulação feita por orientadores sociais, a participação constrói reciprocidade, coloca os profissionais na vida cotidiana das famílias. As mães sempre colocam pra gente que seja serviços públicos, seja polícia, saúde, eles procuram os equipamentos, e aqui o movimento é contrário dos equipamentos. Nós procuramos estar junto delas, portanto de alguma forma a gente tá dentro da casa delas. Eles entendem que o equipamento público tá lá dentro, por isso esse tanto de mães acaba recorrendo a gente para orientar, dar uma palavra amiga, uma orientação mesmo, do que eles podem fazer, quais são as possibilidades, o que ele pode fazer dentro da comunidade, o que ele pode evitar. Então isso eu entendo como uma aproximação muito grande, tenho dificuldade de identificar qual outro equipamento público que tem essa ação. Essa capilaridade. Cristiane, pedagoga, coordenadora técnica GDF. Além da educação do cidadão e da garantia de legitimidade das decisões, a participação tem ainda uma terceira função, que é a de conferir às pessoas o sentimento de pertencimento àquela instituição da qual participa com poder decisório. Assim, estimular o fortalecimento de vínculos significa também garantir espaços participativos na tomada de decisão e fomentá-los como estratégia socioeducativa. Significa experimentar a solidariedade e partilhar um mundo comum.
Os técnicos apontam o valor dos laços afetivos. Esta é uma condição para a inclusão dos usuários em dispositivos de decisão. Para que essa mãe possa contar comigo, eu preciso ter um vínculo afetivo com ela, de proximidade para que ela possa confiar em mim e tenhamos uma relação legal que vá para além do grupo. Porque o trabalho não é só o grupo, é a família como um todo. Depoimento de Arlete, psicóloga do CRAS Alterosa, Prefeitura de Betim. Nesse sentido, Estela Ferreira 2012, considerando a participação nos serviços socioassistenciais, aponta que por vezes, participar está restrito a escolher um tema de interesse a ser debatido ou inserido como palestra ou oficina a ser realizada. Há que se considerar o que esse interesse mobiliza nas relações com os outros, nos espaços, nos territórios, na cidade e ainda, como essa manifestação de interesse compõe os processos de decisão. Intensifica-se pela via da participação, a forte sinergia entre o traço político e ético dos vínculos sociais, pois tais manifestações, embora aparentemente menores, podem ser catalisadoras de processos mobilizadores de ações mais amplas, pois rompem fronteiras e limites simbólicos e de poder ao motivar uma ação responsável consigo e com a coletividade. Uma motivação para agir que envolve o interesse, mas também uma dimensão afetiva, expressa no sentimento que motiva a querer conhecer ou alcançar uma dada condição. Por fim, há uma tensão e disputa para que o objeto de interesse e desejo do cidadão usuário seja incluído nas decisões que orientarão o trabalho social. Participar supõe modos de se expor, de ver e ser visto, de criticar e ser criticado, ser capaz de argumentar, colocando em circulação diferentes saberes e modos de produção de conhecimento. Tomados em sua igualdade, estes conhecimentos podem circular sem reafirmar hierarquias, podem ser questionados sem ser desqualificados. MDS 2009, página 44. Essa conjugação conceitual, que delineia a convivência numa medida que permita traçar seus limites no escopo da política de assistência social, é sintetizada por Sposati, 2012, quando sintetiza: convivência é forma e vínculo é resultado. Assim, é possível reconhecer que o conjunto de elementos combinados nesta narrativa também fala da produção de ligações entre sujeitos de direito, capazes de afetar e ser afetados nos encontros, produtores e produzidos pelo contexto em que vivem, capazes de escolha e decisões coletivas pelas quais se corresponsabilizam, que participam e combinam objetivos comuns e, assim, aprendem a participar, sentindo-se pertencentes a um lugar, ou seja, capazes de identificar, reconhecer e afirmar o valor, qualidade dos vínculos constituídos em sua trajetória. Para compor o entendimento de vínculos, destaca-se a contribuição do sociólogo francês Serge Paugan, 2008, que define uma tipologia de vínculos. Sua produção se faz no debate em torno da crise dos vínculos sociais, que ele associa ao reconhecimento das transformações contemporâneas dos homens e de suas relações. Ele ressalta que a expressão vínculo social é atualmente empregada para designar todas as formas de viver em conjunto, a vontade de religar os indivíduos dispersos, a ambição de uma coesão mais profunda da sociedade no seu conjunto. Paugan, 2008, página 4. Paugan desenvolve uma tipologia de vínculos sociais que se expressam, em síntese, a partir da formulação de que os vínculos caracterizam um movimento que se estabelece em duas direções: contar com, expressão que traduz o que o indivíduo pode esperar das relações por ele estabelecidas, e contar para, que expressa a expectativa e reconhecimento ao materializar o que as pessoas esperam daquele indivíduo. Assim afirma, os sociólogos sabem que a vida em sociedade coloca todo ser humano desde o nascimento numa relação de interdependência com os outros e que a solidariedade constitui a todos os estados de socialização à base do que se poderia denominar homossociológicos, o homem ligado aos outros e à sociedade, não somente para assegurar sua proteção face aos males da vida, mas também para satisfazer suas necessidades vitais de reconhecimento, fonte de sua identidade e de sua existência enquanto homem. Paugan, 2008, página 4. Definem-se 4 tipologias de vínculos, de acordo com modos de filiação. O primeiro desses vínculos é de filiação, parentesco, ou a relação pai-filho, dividida em 2 formas: 1. A filiação natural, pela qual cada pessoa nasce numa família, e 2. A filiação social, exemplificada na filiação adotiva. Nessa relação, segundo psicólogos sociais, existe uma função socializadora e de identidade que contribui para o desenvolvimento infantil e que pode afetar relacionamentos íntimos futuros, conforme dito anteriormente. Uma segunda tipologia estabelecida é a filiação de natureza eletiva, que está ligada à socialização fora da família, na qual o indivíduo tem contato com outras pessoas, grupos e instituições.
Ela pode ocorrer em grupos de amigos, comunidades locais, instituições religiosas, esportivas, culturais, gangues de bairro, etc. Nesse processo, o indivíduo interage e tem também um papel autônomo, pois ele pode construir sua própria rede de pertencimento para além das relações domésticas ou de consanguinidade. A relação de filiação orgânica, o terceiro tipo de vínculo, está relacionado ao trabalho e à oportunidade de exercer atividade produtiva e de ter a segurança para o futuro com proteção social, que deriva dessa condição de trabalhador. Por fim, se estabelece o quarto tipo, o vínculo de cidadania, que se expressa no sentimento de pertencimento a uma nação, logo, um membro reconhecido pelo país por meio de direitos e deveres. Para o autor, essas quatro tipificações apresentadas são complementares e interligadas, elas constituem um tecido social que envolve e implica cada pessoa. A intensidade dos laços varia entre as pessoas e depende do tipo de socialização vivenciada nas diferentes esferas da vida. Estudos sobre sociabilidade apontam a importância de se considerar as relações e os vínculos estabelecidos entre e pelas pessoas e grupos sociais, pois eles informam suas condições de vida em sentido multidimensional. Afirmam que os processos de sociabilidade se estabelecem em diferentes circunstâncias, que são desencadeadas por distintas motivações. Na produção de processos de sociabilidade, combinam-se estratégias norteadas por várias racionalidades, acaso, decisões de outros indivíduos e constrangimentos relacionais provocados por processos mais amplos como a migração, a mudança de endereço, a frequência a certos locais e determinadas práticas, entre outros. Marx, 2010. Página 188. Nesse sentido, o que importa de fato é investigar, compreender como são os padrões de relação das pessoas e de que maneira as redes derivadas dessas relações são mobilizadas por elas e o quanto influenciam suas ações. Em síntese, com que as pessoas contam e para o que conta-se com elas, eis uma bússola para mapear relações de proteção ou de ausência de proteção desde a esfera privada, intrafamiliar, passando pela sociabilidade mais ampla, vínculos por escolhas afetivas ou de identidade social, até a esfera de reconhecimento público, que pauta as atenções e serviços públicos, relações de cidadania pautadas em responsabilidades do Estado e direitos do cidadão. Esse quadro desloca a perspectiva de considerar os vínculos de uma pessoa fracos ou fortes em relação a outras pessoas, passa a ser necessário qualificar, caracterizar os vínculos para dimensionar a proteção socioassistencial. Na mesma direção, a construção de laços afetivos e de referência, ou, dito de outra forma, contar com pessoas ou serviços para diferentes momentos e situações na vida, é um aspecto muito importante para compreender a convivência familiar e a capacidade protetiva de famílias. Logo, trata-se de discutir convívio e convivência no campo da proteção socioassistencial ou proteção social na assistência social. Todavia, discutir essa vivência do contar com, como instrumento de proteção não é suficiente para discutir uma política de convívio, pois ela é mais do que uma questão de proteção, pois supõe um reconhecimento social e tem um potencial maior para discutir e alargar padrões de civilidade e cidadania. Sposati, 2012. Depreende-se, portanto, que esses diferentes autores, ao definirem conceitualmente vínculos, estão trabalhando com duas dimensões: apoios que as pessoas contam em situações difíceis e reconhecimento social derivado da representação que essa pessoa tem para seus pares. Essa é uma discussão a ser aprofundada, especialmente a partir das práticas profissionais e dos conhecimentos produzidos, pois os profissionais usam frequentemente a expressão vínculos fragilizados sem explicitar seus sentidos e para quais situações esta classificação está sendo utilizada. Nessa direção, os especialistas entrevistados trazem também contribuições para o debate sobre vínculos. Torres, 2012. É o caso de Aldaísa Sposati, 2012, ao destacar que desconhece gradientes de vínculo que se pautem pela ótica da proteção social. Assim, vínculos fortes ou fracos precisam ser avaliados, tanto nas relações intrafamiliares quanto nas suas redes de apoio, o que significa também considerar o elemento agressor, ou seja, o quanto aquela situação demanda proteção e quais vínculos suportarão enfrentar a agressão. Para a pesquisadora Carla Bronzo, 2012, é necessário fazer uma distinção e analisar com mais cuidado o que é vínculo. Quando se pensa na atuação orientada para vínculos familiares e comunitários, é necessário reconhecer que são coisas diferentes e indicam eixos programáticos distintos. O primeiro pressupõe uma dimensão psicossocial, que pode também incluir uma intervenção terapêutica. Já para os vínculos sociais e comunitários, a metodologia é mais coletiva e menos intrafamiliar. Assim, a conotação e os objetivos do trabalho seriam distintos.
A autora considera ainda que é preciso saber o que olhar para saber que efeito se pretende criar e como o trabalho está funcionando. Assim, é necessário identificar as situações de fragilização de vínculos e como são motivadas. Tem a ver com ausência de autoridade, com ausência de afetividade? Em que medida os vínculos estão sendo fortalecidos? Nesse caso, vale a pena padronizar por instrumentais e criar indicadores de fortalecimento de vínculos, definindo que situações precisam ser observadas e permitem afirmar que houve fortalecimento de vínculos. Na observação das práticas desenvolvidas e nos debates estabelecidos com especialistas e profissionais que atuam diretamente no serviço, uma concepção predominante é aquela que identifica que construir e sustentar vínculos são conteúdo na política de assistência social, pressupõe, portanto, a aproximação de conteúdo e método, pois na medida em que os profissionais, no próprio serviço e por meio da sua intervenção, tornam-se referência e constroem vínculos, do profissional com o sujeito e dele, no grupo e do grupo entre si e grupo convivente, ele também fomenta a ampliação e diversificação dos vínculos e das relações desse sujeito. Ana Lígia Gomes, 2012, ao refletir sobre as particularidades desse trabalho na assistência social, aponta que deve haver uma direção, uma intencionalidade para a construção de vínculo, e esse vínculo é uma tradução de afeto. Entende como uma condição essencial para o desenvolvimento do trabalho o estabelecimento do vínculo com os profissionais e a construção de uma referência, especialmente para crianças e adolescentes. Destaca ainda que o vínculo a ser estimulado pelo trabalho não se reduz aos profissionais, mas é também dos usuários entre si. A gente tem várias áreas, mas a gente usa esse meio para chegar num fim, que é o fortalecimento de vínculos. Às vezes uma criança dessas, um adolescente tem muito mais liberdade para falar com a gente, que está convivendo todos os dias, que está prestando atenção nos mínimos detalhes, do que de repente com um professor, com um profissional da saúde, ou mesmo com seu pai, sua mãe, seu irmão. Então isso eu acho que é importante, fundamental e insubstituível no processo. Clayton, educador social, meio ambiente GDF. 4. Vulnerabilidades. Que a importância de uma coisa não se mede com fita métrica nem com balanças nem barômetros etc. Que a importância de uma coisa é que ser medida pelo encantamento que a coisa produz em nós. Manuel de Barros. Em primeiro lugar, destaca-se que o enfoque da vulnerabilidade demanda a combinação e o agenciamento entre várias áreas do conhecimento, ciências políticas e sociais, geografia, demografia, passando pela área da saúde, psicologia, medicina, urbanismo entre outros. Vale lembrar que o desenvolvimento de conceitos apropriados ocorre a partir de noções adotadas de um vocabulário não científico, às quais são atribuídos significados mais densos, ao mesmo tempo em que se busca sua vinculação a quadros teóricos abrangentes. Vulnerabilidade e risco são conceitos desse tipo. Cunha, 2004, página 344. Não se encontra uma definição que vocalize as diversas áreas do conhecimento, atribuindo um sentido unívoco à vulnerabilidade, apesar de existir um relativo consenso, em termos genéricos, de que ela é o resultado da confluência da exposição aos riscos, da incapacidade de resposta e da inabilidade de adaptação. Vignoli, 2002, página 95. Nessa acepção, a vulnerabilidade pode ser uma condição dos atores frente a acontecimentos adversos de variadas naturezas, ambientais, econômicas, fisiológicas, psicológicas, legais e sociais, ao mesmo tempo em que pode ser uma abordagem para análise de diferentes tipos de riscos e de respostas, de ofertas de assistência, ocorridas em sua materialização. Item ciclo de vida. Algumas etapas do ciclo de vida são mais vulneráveis. Item crise econômica e desastres ambientais. Item incerteza, insegurança e rupturas da complexidade da vida social da modernidade avançada. Item desproteção em decorrência da erosão do Estado e da família. Item carência pela desatualização ou imobilidade de capital físico, humano e social, associado à incapacidade de influenciar decisões que distribuem recursos. Item dinamismo das condições de pobreza, os fatores que determinam uma receita pequena e persistente. A leitura de Marandola, 2009, permite acrescentar outros aspectos ligados à vida urbana e sua configuração socioespacial. Item segregação socioespacial da população de baixa renda, condições precárias da moradia, em termos de infraestrutura, ambiental e de propriedade. Item capacidade de resposta diante de situações de risco ou constrangimentos gerados pelo local de moradia. O conceito de vulnerabilidade está sendo discutido e aprimorado por diversos autores latino-americanos. Entre eles destacam-se Kassman, 1999, 2000 e 2001, Rodrigues,
2000 e 2001, Pizarro 2001 e Bustamante 2000, em distintas abordagens, vinculam a vulnerabilidade à pobreza, em decorrência da grande quantidade de movimentos de entrada e saída dessa condição, e como componente relevante no complexo de desvantagens sociais e demográficas que se delineiam na modernidade tardia. Ou seja, vulnerabilidade é a manifestação mais clara da carência de poder que experimentam grupos específicos, mas numerosos da humanidade. Na linguagem corrente, vulnerabilidade é qualidade de vulnerável, ou seja, o lado fraco de um assunto ou questão, ou o ponto por onde alguém pode ser atacado, ferido ou lesionado, física ou moralmente. Por isso mesmo, vulnerabilidade implica risco, fragilidade ou dano. Para que se produza um dano, devem ocorrer 3 situações: um evento potencialmente adverso, ou seja, um risco que pode ser exógeno ou endógeno, uma incapacidade de responder positivamente diante de tal contingência, e uma inabilidade para adaptar-se ao novo cenário gerado pela materialização do risco. Observatório das Metrópoles, 2009, página 8. Acerca do que foi exposto, é importante esclarecer que os eventos potencialmente danosos são distintos: fome, queda abrupta no comércio ou finanças, psicopatologias, inundações, mas, em geral, possuem um aspecto comum: são relativamente limitados e específicos. Em síntese, vulnerabilidade pode ser definida como exposição a contingências e tensões e as dificuldades em lidar com elas. Por um lado, os riscos, choques e tensões de que um indivíduo, grupo familiar, comunidade é objeto e, por outro lado, desproteção, significando falta de meios para responder sem perda prejudicial. É necessário destacar que a noção de vulnerabilidade precede a identificação dos grupos mais vulneráveis, uma vez que exige especificar riscos e determinar tanto a capacidade de resposta dos grupos como sua habilidade para adaptar-se ativamente. Nesse sentido, a fragilidade institucional, a falta de equidade socioeconômica e as precárias condições socioambientais do território são consideradas riscos, pois obstruem o desenvolvimento socioeconômico e impedem a coesão social. As pessoas e grupos não conhecem a geografia da cidade nem a estudam na escola. O território é considerado contingência de percurso e não condição efetiva de como se distribui os acessos, as riquezas e as condições de vida de uma população, principalmente nos modelos das cidades brasileiras, pautadas no urbanismo de risco. O lugar é, portanto, centro da afetividade e da razão sensível, constituindo-se no foco da experiência humana. Marandola, 2009, página 167. Uma das ideias que conta com consenso é a de que a proteção social é resposta para situações de vulnerabilidade e que as vulnerabilidades relacionais podem ser de diversas naturezas, como citadas a seguir. São descritas como vulnerabilidades por reduzirem as capacidades humanas e colocarem os sujeitos na condição de demandantes de proteção social. As situações citadas desvelam vivências em que as diferenças são vividas como desigualdades, produzindo o que Bader Savaia vem denominando em seus estudos como sofrimento ético-político, que, como dito anteriormente neste texto, é aquele provocado pelo reconhecimento negativo ou desvalorizado que se faz de uma pessoa. Assim, a condição de vulnerabilidade deveria considerar a situação das pessoas a partir dos seguintes elementos: a inserção e estabilidade no mercado de trabalho, a debilidade de suas relações sociais e, por fim, o grau de regularidade e de qualidade de acesso aos serviços públicos. A inserção relacional caracteriza-se pelos vínculos que os sujeitos estabelecem com os grupos familiar e social mais próximos, que configuram a percepção de pertencer a uma determinada comunidade. Adiante apresenta-se a caracterização de 7 vulnerabilidades relacionais, sem a pretensão de abarcar a totalidade, mas com o objetivo de indicar a contribuição da caracterização das situações de vulnerabilidade para a atuação profissional. Identificam-se algumas situações que caracterizam vulnerabilidades relacionais que não se restringem ao ambiente familiar, para a qual culturalmente se olha numa perspectiva de identificar a causa dos males dos sujeitos. Conflitos, pontos de vistas e interesses diferentes, práticas cotidianas divergentes, necessidade de compartilhamento de decisões. Conflitos são realidades do cotidiano, em que se confrontam valores, interesses, autoridade e para as quais, de certa maneira, pode-se criar soluções de compromisso. A configuração de uma situação de conflito se dá num campo relacional, de interação entre pessoas e grupos, mas também entre instituições. Quantas situações de conflito são vivenciadas cotidianamente e são resolvidas porque se desiste da relação, ou porque no diálogo é possível produzir pontos de convergência e negociar os divergentes?
Ou ainda porque um novo acontecimento muda a situação ou os interesses em jogo. Muito provavelmente, os leitores deste texto conhecem diversas narrativas sobre situações de conflito que se resolveram com certa facilidade, a partir de sua participação. Alguém com autoridade afetiva, intelectual ou moral que ouviu e atentou-se ao conjunto de elementos imbricados, convocou os envolvidos no conflito a considerar outros pontos de vista, propôs acordos e alterações de atitudes que, por parecerem razoáveis e aceitáveis para todos, dissipou o conflito. Além disso, as situações de conflito aparecem quando há uma demanda de decisão coletiva, momento em que é necessário construir consenso. Pois bem, porque um conflito, considerando seu caráter prosaico, é considerado uma vulnerabilidade relacional. Configura-se como vulnerabilidade sempre que produza sofrimento ético-político por denotar que as diferenças são vividas como desigualdade e que a vontade daqueles em condições de maior poder prevalece, o que impede a coletivização. Preconceito, discriminação, modos de vida e características pessoais ou étnicas desvalorizadas, origem e local de moradia para os quais se atribui menor valor. As situações de preconceito e discriminação negativa são marcadas por uma vivência relacional em que um atributo ou condição concreta de uma pessoa ou grupo é tomada como um qualificador desvalorizante, ou seja, não só tem menos valor, mas também restringe possibilidades de atuação ou intervenção. Essas situações são marcadas por questões da cultura dominante, que justificam e desresponsabilizam os autores da discriminação negativa, embora já se tenha na legislação o reconhecimento dessas situações como crime. As pessoas ou grupos vítimas de preconceitos vivenciam limites e restrições concretas à realização de seus interesses, escolhas e oportunidades de desenvolvimento pessoal, além de prejuízo subjetivo para seu autoconceito. Considerando que o autoconceito se constitui por elementos dos conceitos que os outros nos atribuem, combinado com as nossas realizações, esta vivência produz um duplo prejuízo, pois o outro nos desvaloriza e não realizamos algo que desejávamos. Assim, constitui-se em uma vulnerabilidade relacional que demanda atenção também redobrada. Abandono. Indivíduos ou grupos demandantes de cuidados são descuidados por familiares ou responsáveis. As situações de abandono são vividas de forma grave, pois implicam relações de proximidade e responsabilidade negligenciada, restringindo as capacidades vitais das pessoas ou grupos que sofrem essa ação. Muitos estudos já foram realizados sobre o abandono e suas consequências objetivas e subjetivas. Neles, é possível encontrar argumentos para entender os processos afetivos complexos que envolvem condutas de abandono em grupos familiares, em serviços de interesse público, em grupos de cultura tradicional. Sem dúvida, a leitura desses trabalhos pode colaborar com o aprofundamento da questão por parte do leitor, mas o abandono pode se dar também em decorrência de outras situações, como a incapacidade de lidar com conflitos ou quando há preconceito em relação a membros que compõem o grupo. Tanto numa situação como em outra, estudos indicam que uma característica que marca essas situações é o fato de que, em muitos casos, a atitude de abandono é entendida como sendo uma opção em face de uma suposta situação pior. Outro aspecto encontrado nos estudos são as intensas marcas naqueles que vivenciam o abandono, uma intensa desconfiança nas relações. Assim como foi possível notar, a situação de abandono se delineia numa alta vulnerabilidade relacional. Apartação. Indivíduos ou grupos são impedidos por barreiras físicas ou virtuais de conviverem com outros. Os impedimentos de conviver, seja pela distância física, seja pela cultura ou religiosidade, produzem sofrimento à medida que membros de grupos são premidos, pelas condições materiais, a migrar por sua conta e risco ou grupos são afastados de outros, porque suas crenças ou origem e modos de vida são divergentes. As apartações também aparecem nas grandes cidades, nas práticas juvenis, quando gangues ou tribos não podem circular por territórios delimitados por outros, reciprocamente, outros não podem circular em seu território. Outras modalidades de apartação são decorrentes da distribuição imobiliária e de mobilidade, que se imputa a regiões periféricas das grandes cidades, ou de processos migratórios de regiões com presença muito precária do Estado. No primeiro caso, a apartação impede e fragiliza o sentimento de pertencimento a um lugar e no segundo, expulsa, por inviabilizar uma vida digna. Essas situações são redutoras das capacidades humanas, pois, por um lado, são vínculos em sua face negativa, religiões, origens, modos de vida, e por outro, quando positivos, a distância física é vivida como tristeza na migração. Desse modo, a apartação é um corte e ruptura nas oportunidades relacionais.
Confinamento. Indivíduos ou grupos têm seus relacionamentos e circulação restritos por barreiras físicas e ou virtuais. As situações de restrição e impedimento associam-se a barreiras físicas, motivadas pela perspectiva do perigo que uma pessoa representa para si ou para os outros. Assim, a prisão, o hospital clínica psiquiátrica e a própria moradia são as barreiras. Essa restrição pode produzir ampliação do perigo que pretende evitar, até porque decorre, muitas vezes, de preconceito ou de falta de informação sobre o real perigo que essa pessoa pode causar. Isso afeta negativamente as pessoas que são o centro dessas situações. Diversos estudos sobre os efeitos dessas restrições para retirar as pessoas de uma suposta condição perigosa têm indicado ser necessário promover outras oportunidades de relacionamento. Estratégia que apresenta maiores possibilidades e melhores resultados para que a finalidade positiva atribuída ao confinamento possa se realizar e possa ser motivadora da recuperação. Mais que isso, o grupo afetivo ligado às pessoas em confinamento também tem suas capacidades fragilizadas, pois está privado de usufruir um relacionamento ao mesmo tempo em que por vezes consideram e são considerados responsáveis, implicados com a situação de confinamento imputada a um membro do grupo. Desse modo, o confinamento torna vulnerável todas as pessoas com ele envolvidas, as que estão diretamente confinadas e as responsáveis pelo confinamento ou por sua preservação. Isolamento, situações de ausência de relacionamentos regulares e cotidianos, redução de capacidades de comunicação. Situações de adoecimento, depressão ou de longos tratamentos, vivência de sequelas de acidentes ou de deficiências das quais resulte uma estética muito diferente. Envelhecimento com restrições de deslocamento, entre outras, tendem a isolar as pessoas, em razão da dependência de cuidados, de discriminações e da intensa restrição de ação por que eventualmente passem. Essas situações, exceto o envelhecimento, demandam que as pessoas estejam dedicadas a cuidar de si e, em decorrência, tenham pouca disponibilidade de compartilhamento da vida. Seus problemas tornam-se a única questão sobre a qual têm algo a dizer. Essa situação reduz a presença de pessoas interessadas em conviver, cuidar e dedicar afeto, pois não sentem reciprocidade. Essa vivência instala um ciclo vicioso de difícil interrupção e transformação. No caso dos idosos, as limitações e restrições causadas pelo envelhecimento muitas vezes levam os familiares a limitar e restringir ainda mais os relacionamentos e a comunicação dessas pessoas. Assim, do isolamento decorrem várias restrições, entre as quais a própria compreensão do mundo em que se vive e a experiência de ser reconhecido como importante para as pessoas. Viver essa situação pode tornar a pessoa mais insegura e vulnerável. Violência. Indivíduos ou grupos são impedidos de praticar ações ou impelidos a praticá-las, em desacordo com sua vontade e interesse por vezes, tendo a vida ameaçada. A violência é o ponto extremo do exercício de poder de uma pessoa ou grupo sobre outra pessoa ou grupo, pelo uso de força física e ou psicológica, induzindo ou obrigando a realização de atos e condutas em que aquele que realiza não quer ou não sabe por que faz. As crianças, adolescentes, mulheres, pessoas homossexuais e negras têm um histórico social de serem alvos de violência. As situações de maus tratos, abuso sexual, viciamento para práticas delituosas e uso de drogas vivenciadas por esses segmentos ganharam o estatuto de crime há algumas décadas, colocando em evidência que deixava de ser uma questão de âmbito privado. Do ponto de vista relacional, essa é uma questão complexa, pois muitas das situações de violência ocorrem entre pessoas e grupos que têm fortes laços relacionais, muitas vezes relações de responsabilidade formal, como no caso de adultos, pais, tios, padrasto, madrasta, professores, guias religiosos, com crianças e adolescentes de seu convívio, filhos, enteados, sobrinhos, afilhados, alunos. Também no caso de casais em que a mulher é maltratada pelo marido, companheiro e tem uma situação de dependência econômica. A essas se somam outras situações como trabalho infantil, prostituição de menores de idade, maus tratos em decorrência da orientação sexual ou homossexual de meninos e meninas, etc. Essas situações demandam muita sensibilidade, delicadeza e precisão na intervenção profissional, pois é necessário produzir o engajamento dos envolvidos na mudança, transformação da situação e considerar nessa intervenção, o que já está demonstrado em vários estudos, que há probabilidade de repetição dessa situação em outras relações, tanto por quem violentou como por quem foi violentado. 12. O impacto da vivência de situações de violência na trajetória dos indivíduos precisa ser considerado na intervenção.
tendo como direção a perspectiva de que essa e as demais situações de vulnerabilidade descritas podem ser enfrentadas e alteradas, mais ainda, que a vinculação a outros grupos, a vivência de outras experiências ou mesmo o restabelecimento de vínculos distintos com grupos e pessoas com quem se relaciona é uma oportunidade para esse enfrentamento. 5. Fortalecimento de vínculos como finalidades. Uma vida não mais vivenciada a partir da necessidade, em função dos meios e dos fins, mas a partir de uma produção, de uma produtividade, de uma potência, em função das causas e dos efeitos. Gilles Deleuze. A construção de uma concepção de fortalecimento de vínculos no âmbito da proteção básica de assistência social se anuncia e se configura como um desafio de extrema relevância, porque contribui com a sedimentação do entendimento de que lidar com vulnerabilidades do campo relacional é uma responsabilidade pública e que uma política que busca combater desigualdades e promover o desenvolvimento humano tem um papel central nesse diálogo, pois o trânsito do ambiente individual para o social é a raiz fundante da política pública que exige seu distanciamento da mediação da benemerência ou da caridade. Sposati 2009, página 27. Considerando as diversas interlocuções estabelecidas e as contribuições realizadas configura-se precisão ao conceito de fortalecimento de vínculos ao tomá-lo como resultado do trabalho social, fazendo uma ligação efetiva com a perspectiva da vulnerabilidade relacional. Ou seja, vínculos fortalecidos é o resultado do trabalho social que intervém nas situações de vulnerabilidades relacionais, produzindo proteção socioassistencial. No sentido de concretizar essa perspectiva, elaborou-se um conjunto de indicadores que precisa ser tomado como orientador das estratégias de investigação, pesquisa dos profissionais da política de assistência, ao mesmo tempo em que compõem os planos individuais e coletivos com os usuários, em direção à ampliação e diversificação do campo relacional. Dessa forma, permitem a identificação e qualificação dos resultados obtidos no exercício profissional e nos desafios da política. Esses indicadores trazem um aspecto intrínseco, que é a parcialidade, e estão associados entre si, criando, no conjunto, um efeito de pertencimento. A parcialidade se expressa no uso do pronome alguns. Esses indicadores foram formulados a partir da pesquisa, entrevistas e visitas realizadas, ou seja, identificados nos discursos e nas práticas dos profissionais e pesquisadores. Algumas relações de parentesco são fonte de afeto e apoio ordinário. Parte das relações de parentesco traz uma dimensão afetiva e apoiadora no cotidiano, capaz de proteger os indivíduos e ou grupos. Há aqui o reconhecimento de que não são todas as relações familiares que são capazes de proteger e de que aquelas que apresentam laços positivos e presença afetiva e ordinária precisam ser identificadas e valorizadas. Evidencia-se que os elementos fortalecedores são o gostar e apreciar o outro, além de contar com ele para questões prosaicas do cotidiano. Esse indicador de fortalecimento de vínculos supõe que é necessário mapear as relações familiares para dimensionar quais precisam ser fortalecidas, intensificadas e quais precisam ser restringidas. Algumas relações com amigos são fonte de afeto, valorização e prazer de viver juntos. As relações entre pessoas que se aproximam por contingências da vida e que estabelecem afinidades eletivas, interesses comuns e um cotidiano partilhado são capazes de constituir proteção. A amizade é um tipo de relação sempre positivada, pois quando algo rompe este laço, as pessoas não se reconhecem mais como amigas. Os elementos que fortalecem os laços são o gostar e apreciar o outro, afinidades, interesses comuns e o prazer de gostar e de ser gostado, admirar e ser admirado por um outro, ou seja, um conjunto de evidências de reciprocidade. Reconhecer e valorizar as relações de amizade em situações de vulnerabilidade podem ser oportunidade de redução de risco e ampliação de proteção. Algumas relações orgânicas são fonte de parceria e de realizações produtivas. As relações produtivas, por promoverem o estabelecimento de rotinas e demandarem colaboração na realização dos desafios cotidianos do trabalho, criam laços entre pessoas, grupos e com a tarefa que realizam juntas. Esses laços são capazes de proteger, em razão de seu efeito concreto de permitir que as pessoas afirmem com quem podem contar em seus desafios produtivos e com quem pode comemorar suas realizações. É necessário considerar que a importância reside em ter estabelecidas algumas relações de trabalho que tenham esses laços e que nem todas cumprirão esta função.
Algumas relações de cidadania são fonte de aprendizado, de diálogo e conquistas, ter experiências de usufruir igualmente de direitos no cotidiano e identificar demandas compartilhadas e coletivizadas agrega sentimento de pertencimento. Compartilhar questões comuns, na maior parte das vezes de dificuldade, mas também de sonho e coletivamente lutar por isso. Permite que as pessoas aprendam umas com as outras, exercitem o diálogo, entendam-se e também conquistem aquilo que desejam. Esses processos de luta por demandas e interesses comuns e de perceber-se como igual são capazes de proteger indivíduos e ou grupos, etc. É sempre importante lembrar que, nesses processos, existem conflitos e muitos problemas a serem enfrentados, mas que eles são fortalecedores e precisam ser mapeados, promovidos e valorizados. As relações com os profissionais da política de assistência social são fonte de referência de continuidade e amoralidade no enfrentamento das situações de vulnerabilidade. Aqui a perspectiva de parcialidade não se apresenta, pois em relação aos serviços socioassistenciais não está prevista a possibilidade de que a ação profissional não seja de proteção. Em decorrência disso, há que se enfrentar com precisão o desafio de tornar-se referência de continuidade e amoralidade. Tornar-se referência significa apoiar-se em conhecimentos técnicos, associado a um posicionamento ético que escuta as demandas de proteção das pessoas, como um direito a ser garantido, e ter capacidade de agir de forma acolhedora, compartilhando decisões e valorizando a autonomia dos usuários, não só sua boa conduta. Dito de outra maneira, esses dois elementos, certeza e satisfação de necessidades sociais, nos ajudam a responder para quem vale a referência que as equipes de profissionais do SUAS constroem. São referências de proteção social para as famílias e indivíduos, que têm nas equipes a certeza de que encontrarão respostas qualificadas para suas necessidades. Uma referência, portanto, construída a partir de conhecimentos técnicos específicos e de uma postura ética que, ao acolher as necessidades sociais dos cidadãos como direito, acenam em direção a horizontes mais acolhedores, compartilhados e de maior autonomia. NOB-RH, 2011, página 42. Estes processos de presença institucional pessoal, ausência de julgamento moral das condutas, certeza e empenho em garantir a satisfação das necessidades sociais, com atenção diferenciada às questões relacionais, são capazes de proteger indivíduos e ou grupos, etc. Os territórios tecidos por essas relações são valorizados como lugares de pertença. As vulnerabilidades, como já dito anteriormente, por muitas vezes, são produções deflagradas pelo local habitado. Mais que isso, os territórios são produções da interação do meio físico humano e não humano, ambiente em que a trama das relações cotidianas, seus modos de vida, sua configuração topográfica e morfológica, suas condições de urbanização e infraestrutura urbana, energia, saneamento, drenagem, tratamento de resíduos, suas condições de moradia compõem o cenário e a história ali vivida. Assim, conhecer e valorizar esse conjunto de aspectos é condição para materializar a proteção socioassistencial para pessoas e grupos. Dimensionar os elementos que concorrem na produção de vulnerabilidades e neles intervir ou buscar intervenção, e, ao mesmo tempo, identificar os atributos que conformam os lugares de pertença, ou melhor, aquilo que é valorizado pelos habitantes e suas motivações são ações importantes para proteger indivíduos e ou grupos, etc. Em outras palavras, os profissionais devem, ao intervir nos territórios vividos pelas pessoas e grupos, identificar e potencializar as habilidades e potencialidades existentes. Isso possibilita prevenir situações de risco social e pessoal. Como proposto, esses indicadores objetivam criar sinergia e compromisso mútuo entre profissionais, gestores e usuários no sentido de garantir proteção socioassistencial. 6. Convivência como processo e metodologia. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que acontece ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Jorge La Rosa. As vulnerabilidades relacionais em suas características e sutilezas e os indicadores que demonstram o fortalecimento de vínculos na perspectiva de ampliação e diversificação. Há que se dedicar a dimensionar as tecnologias e ferramentas com que se vai minimizar, eliminar vulnerabilidades e conquistar proteção socioassistencial. O caminho percorrido no âmbito da pesquisa que compôs, contribuiu com esta elaboração, permitiu que experiências fossem observadas, registradas e fossem sinalizando, em pequenas e simbólicas atitudes e em diferentes modos de fazer,
potencializar a prática profissional nessa política, que essa direção ganha materialidade no cotidiano, o que exige essencialmente que um saber preliminar pré-existente seja repertório para os envolvidos criarem. Ilustramos a seguir como se concretiza, na elaboração de profissionais e usuários, esse elemento que é essencialmente ético-político. Antes nós fazemos uma reflexão, o porquê, porque tudo tem uma razão. Nós levantamos a situação, problematizamos com eles a partir dos exemplos que eles têm, para depois nós construirmos algo da parte que a gente tem. Não é nada assim. Vamos fazer, não, é tudo comentado, por isso a gente senta, se reúne, planeja, porque na verdade é mais importante eles falarem do que a gente. A gente pensa em completar alguma informação que às vezes é curiosidade, passa desapercebido para pontuar, mas quando eles falam é importante mesmo. Márcia, educadora social, dinamização GDF. Quando tem uma atividade que a gente não gosta nós falamos, isso é chato, e aí podemos fazer outra coisa. Juliana, 10 anos, usuária do COSE GDF. Este processo de criação planejamento coletivo implica que ao ingressar numa postura de busca ativa no território de vida dos usuários, os profissionais vão se situar num lugar estratégico para a construção de um cuidado contextualizado aos modos de vida dos usuários. Lenk 2011, página 979. Desse modo, as situações de convivência são tomadas como oportunidades que precisam ser criadas, preparadas e a experiência é o foco de análise e entendimento. A abordagem é de horizontalidade, que implica na alternância e variação de lugares de saber e poder, com o objetivo de ampliar, fortalecer e diversificar modos de relacionamento e os laços produzidos. Essa abordagem se concretiza por meio de encontros, de conversações e fazeres, caracterizados por escuta. Estratégia que cria uma ambiência e um clima em que a história do outro é ouvida tanto como realização quanto processo que constituiu o sujeito que fala, portanto, pertencente a uma lógica temporal não cronológica. Assim, a narrativa é constituída a partir do interesse daquele que escuta. As perguntas que animam a narrativa estão ligadas a elementos da própria fala e não de um roteiro prévio a ser seguido. Interesse na história e apreço pelo trajeto vivido pelo sujeito que narra. Busca dos motivos e não das justificativas, busca do entendimento e não do julgamento sobre as situações que são componentes estruturantes dessa técnica. Saber que há legitimidade e interesse pela sua narrativa oferece segurança para poder partilhar questões aflitivas ou importantes e isso fortalece vínculos. Postura de valorização e reconhecimento. Estratégia que considera as questões e problemas do outro como procedentes e legítimos, apenas porque ele foi capaz de formular e de expressar. A solução, por sua vez, se faz num processo de interações e responsabilidades compartilhadas entre este sujeito, grupo e os profissionais dos serviços socioassistenciais. Essa postura exige um ponto de vista moral, em que não se coloca a afirmação, eu não faria isso, e sim o questionamento, o que se pode fazer já que isso foi feito. Situações de produção coletiva. Estratégia que fomenta relações horizontais e permite realização compartilhada. O fazer envolvido nessas situações pode ser de qualquer natureza, mas precisa ser do interesse dos que fazem. A variação de lugares de saber e poder precisa ser alternada entre os participantes. Encontros para fazer um jogo, uma leitura, assistir um filme, fazer uma sacola, fazer ginástica, brincar, etc. precisam ser organizados de forma que os participantes interajam e conquistem algo em conjunto, ou seja, porque colaboraram entre si. É necessário, portanto, ter o processo de produção-planejamento como fomento ao convívio. Logo, a questão-chave é qualificar esse momento, e não exclusivamente, o resultado da produção ou trabalho coletivo. Exercício de escolhas. Estratégia que fomenta a responsabilidade e reflexão sobre as motivações e interesses envolvidos no processo. Os jogos, especialmente os jogos dramáticos, são oportunidades lúdicas para experimentar fazer escolhas e explicitar seus motivos, analisar as consequências, dimensionar as responsabilidades pelos acontecimentos, organizar encontros que permitam interação e análise coletiva em vez de aconselhamentos, agrega desenvoltura à explicitação das motivações em relação às escolhas que se faz, tomada de decisão sobre a própria vida e de seu grupo. Estratégia que fomenta a capacidade de responsabilizar-se, de negociar, de compor, de rever e de assumir uma escolha. Organizar encontros com jogos que desafiem as pessoas a terem que decidir coletivamente, compartilhar motivações, negociar a relevância dos resultados e consequências ou simular um processo com questões do cotidiano do grupo constrói repertório e aproxima os participantes.
Sem dúvida, cabe sempre analisar os acontecimentos dos jogos ao final, em direção ao compartilhamento dos entendimentos circulantes. Experiência de diálogo na resolução de conflitos e divergências. Estratégia que permite o aprendizado e o exercício de um conjunto de habilidades e capacidades de compartilhamento, além do engajamento num processo resolutivo ou restaurativo. Criar um processo com fases. Primeiro, cada parte relata o conflito e seu entendimento para um profissional. Depois, organiza-se uma conversa entre as partes, mediada pelo profissional. Após os esclarecimentos, cada parte irá refletir sobre o que poderia fazer diferente numa outra situação e qual o aspecto mais grave da situação com duas pessoas que irá escolher e trazer para o próximo encontro. Em novo encontro, as partes apresentam suas questões e o profissional apresenta uma proposta restaurativa para a eliminação dos aspectos graves da situação. Quanto mais esses procedimentos tiverem a participação dos usuários, serão experiências coletivas e, assim, poderão fortalecer e diversificar os modos de relação. São práticas democráticas e participativas que potencializam essa estratégia. Método: a convivência vínculos. Reconhecimento de limites e possibilidades das situações vividas. Estratégia que objetiva analisar as situações vividas e explorar variações de escolha, de interesse, de conduta, de atitude, de entendimento do outro. Esse é um exercício que pode ser iniciado com a análise de filmes, novelas, histórias em que o cerne da estratégia é produzir entendimento sobre os limites enfrentados por personagens e as possibilidades de superação de situações desafiantes, ao mesmo tempo em que se produz diferenciação entre os diversos usuários participantes. Experiência de escolher e decidir coletivamente. Estratégia complexa que fomenta e induz atitudes mais cooperativas como resultantes de análise da situação, explicitação de desejos, medos e interesses, de negociação, composição, revisão de posicionamento políticos e capacidade de postergar realizações individuais. Essa experiência precisa estar vinculada a uma situação concreta. Num primeiro momento pode ser ligada ao serviço, à organização do trabalho, a uma atividade de visita a um equipamento cultural, ou seja, o profissional pode criar uma situação que demande uma decisão coletiva e a vivência do que for decidido. Após o acontecimento, é necessário analisá-lo coletivamente, dimensionando as diferenças de entendimento das consequências, das motivações, no processo de decisão, e depois de experimentar os resultados e consequências dele. Experiência de aprender e ensinar horizontalmente. Estratégia que permite construir, nas relações, lugares de autoridade para determinadas questões, desconstruindo a perspectiva de autoridade por hierarquias previamente definidas. Implica a identificação de saberes e experiências dos usuários para que se possam organizar momentos em que cada um ocupe o lugar de quem ensina ou protagoniza uma situação. Os jogos cooperativos são uma ferramenta para a preparação desses encontros que, sem dúvida, são complexos e demandam do profissional a certeza de que eles têm coisas a ensinar entre si e para os profissionais. Identificar as habilidades e potencialidades dos usuários, famílias e grupos potencializa a prática profissional. Experiência de reconhecer e nominar suas emoções nas situações vividas. Estratégia que permite aprender e ter domínio sobre os sentimentos e afetações, agregando vigor no enfrentamento das situações que disparam sentimentos intensos e negativos numa pessoa e ou em um grupo. Novamente, os jogos dramáticos podem colaborar, pois exercitar as emoções, rir, chorar, gargalhar, comemorar, entristecer, enraivecer, compadecer-se, etc. agrega certo domínio sobre as emoções. Incluir perguntas nos diálogos, como: o que sente quando isto acontece? O que sentiu quando fez isso? O que sente quando fala sobre isso? E dizer: quando isto acontece comigo, eu choro, ou tenho muita vontade de rir, quando alguém fica nervoso. Ou seja, expressar o que sente e interessar-se pelo que o outro sente colabora no estabelecimento de laços vínculos. Experiência de reconhecer e admirar a diferença. Estratégia que permite exercitar situações protegidas em que as desigualdades e diversidades podem ser analisadas e problematizadas e, por fim, descoladas das diferenças, permitindo que características, condições, escolhas e objetivos sejam tomados em sua raiz de diferença e não a partir de um juízo de valor hegemônico. Essa experiência pode ser organizada a partir da literatura que evidencie situações de desigualdade e diversidades, permitindo separar o personagem e suas características do desvalor a elas atribuídas. Esse exercício pode ser exercitado pela inversão das coisas que são valorizadas para evidenciar as dificuldades que produzem. Associado a esse movimento de desconstrução, é importante associar a construção da admiração e do respeito.
As biografias podem ser um recurso importante para construir a admiração pela diferença, pois permitem conhecer as características e construir um entendimento sobre elas. Os filmes Edith Piaf, Dois Filhos de Francisco Gonzaga, De Pai para Filho, entre outros, podem ser bons pontos de partida. A abordagem irá depender do grupo e do profissional que topar o desafio. Algumas abordagens em curso. A direção metodológica, que toma a experiência de convívio como fundamento de trabalho e promove a variação e a sustentação de vínculos relacionais, está presente em publicações que orientam a consolidação dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos na política de assistência social, para evitar a exaustão e com vistas a fomentar a leitura mais atenta daquelas publicações. Demonstra-se a seguir algumas dessas expressões para facilitar a identificação das abordagens comuns. Essa ilustração centra-se no programa Pro Jovem Adolescente e no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF. O programa Pro Jovem Adolescente, em seu traçado metodológico, busca diferenciar a importância dos coletivos juvenis como estratégia de trabalho para o alcance dos objetivos desse programa. Assim, ao agrupar adolescentes, o propósito é justamente enfrentar e superar processos de individualização e de competição, por meio de reflexões e tomadas de decisão. Trata-se, portanto, de viver a experiência de decisão coletiva e partilhada e de dar consequência às escolhas feitas. No Projovem Adolescente, a participação é um meio e é um fim. É um meio ao se criarem condições para que os jovens se tornem sujeitos do processo socioeducativo e assumam papel destacado na decisão, organização, execução e avaliação das ações socioeducativas, instituindo-se a gestão compartilhada do fazer socioeducativo entre os jovens, os orientadores sociais e os facilitadores de oficinas culturais e esportivas e da formação técnica geral para o mundo do trabalho. A participação é um fim, ao se fornecerem insumos e instrumentos que possibilitem aos jovens desenvolverem experiências estruturantes de ações coletivas de interesse público na comunidade e imprimirem visibilidade pública aos seus anseios, interesses, demandas e posicionamentos como cidadãos, sujeitos de direitos, MDS, 2009, página 26. Assim, ao destacar o diálogo na tomada de decisão e ao explicitar que os adolescentes e jovens usuários do programa eram, tanto quanto os profissionais, responsáveis pela organização, execução e avaliação das ações socioeducativas, estabelecia-se uma horizontalidade das relações e dos saberes e provocava-se uma radicalidade participativa que implicava o sujeito com a decisão tomada pelo e com o grupo, o que no limite indicava que também em grupo os envolvidos criam as condições para dar consequência e viabilizar a decisão tomada. No trecho citado, afirma-se que os adolescentes desenvolverão ações coletivas em sua comunidade, de forma a imprimir visibilidade pública aos seus interesses. Com isso, o programa provocava o fortalecimento de relações para além do próprio grupo e do serviço, ou seja, favorecia e estimulava a diversificação e ampliação dos vínculos relacionais. Ao promover um reconhecimento dos adolescentes como sujeitos preocupados com as questões que afetam os territórios vividos e como pessoas capazes de indicar estratégias coletivas e públicas para enfrentá-las. Essa vivência foi narrada pelos próprios jovens no caderno orientador da seguinte forma: por aqui as coisas estão caminhando. O CJ Caiçara está acompanhando a proposta de construção de um megacomplexo portuário aqui em Peruíbe. Algo que somou à luta já encampada pelo CJ Caiçara, em Cananéia, em favor do Rio Ribeira de Iguape livre de barragens. Eles são grandões, mas estamos indo pras cabeças acreditando na mobilização popular. Um processo que tem se mostrado importante e coerente para o fortalecimento de autoafirmação enquanto movimento social que é o de juventude e meio ambiente. Nesse contexto de militância, acompanhado das mudanças nas vidas da galera, o CJ Caiçara continua na mesma pegada, acreditando que o processo é lento e o desapego do resultado é importante. Infelizmente, os meios que temos de avaliar os avanços qualitativos não dão conta de uma evolução orgânica. Relato de jovem frequentador do CJ Caiçara em Itanhaém. Nessa direção, é importante ressaltar que nos cadernos Pro Jovem há subsídios para o desenvolvimento do trabalho do orientador, ou seja, busca-se dar consistência e substância ao como fazer. Mas, ao apontar a participação dos jovens, a expressão usada no início das sessões é o que o jovem pode fazer. Portanto, o poder fazer indica não só a identificação da potência de ação dos jovens, mas também que o desencadear dessa potência está associado a desejos, escolhas e condições de fazer. Dizer pode não é dizer, deve.
Complementa essa aposta a indicação de experiências e o relato dos jovens sobre a relevância dessa vivência para si e para os grupos nos quais estão inseridos. Desse modo, o pode torna-se ainda mais explícito, ao demonstrar que foi possível em várias localidades. Quando apresentamos os dados nos encontros regionais do comitê, foi um murmúrio e cochichos de vozes que concordavam e discordavam e em alguns momentos o silêncio ao reconhecer uma ação que não produzia cidadãos. Isso nos deu mais autonomia, reconhecimento e conquistas profissionais. O melhor foi ver muitos revendo suas ações como jeito de nos tratar como coisas. Não sou coisa, sou sujeito de direitos e não de análise eterna. Jovem participante da rede TXAI Jovem, Acre. Assim, a concepção metodológica do Projovem tinha, na vivência de práticas socioeducativas, a oportunidade para a aquisição de conhecimentos e para o desenvolvimento de habilidades e ainda, para o desenvolvimento de projetos de vida pessoais e coletivos. Assentava-se nos princípios de liberdade de expressão e no estímulo à manifestação dos jovens, na corresponsabilidade dos jovens, na valorização de suas vivências e saberes, na construção e produção coletiva de conhecimentos, na articulação entre projetos pessoais e coletivos, na participação e protagonismo e na reflexão crítica permanente sobre todas e quaisquer formas de discriminação e preconceito. A valorização da experiência de convivência como parte do processo de trabalho que fortalece sociabilidades e vínculos relacionais está presente também nos cadernos de orientações do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, PAIF. Ao tratar da abordagem metodológica que embasa a proposta de trabalho social com famílias, reconhecesse a complexidade desse trabalho e a possibilidade de que, em cada localidade, diferentes subsídios sejam adotados pelos profissionais para dar sustentação e coerência ao trabalho desenvolvido. Há, porém, uma linha geral que deve orientar essa escolha de abordagens metodológicas e que precisa estar em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com os objetivos do serviço. Nesse sentido, os serviços precisam apresentar componentes que estimulem a participação das famílias e seus membros, contribuam para a reflexão sobre suas condições de vida, valorizem os saberes de cada um, propiciem uma visão crítica do território, permitam o reconhecimento do dever estatal em assegurar direitos, possibilitem a vivência de experiências, fortaleçam suas capacidades para construir alternativas de ação e assim, auxiliem no processo de conquista de cidadania, MDS, 2012, página 88. Duas abordagens são exploradas no documento para subsidiar as escolhas do trabalho, a pedagogia problematizadora de Paulo Freire e a pesquisa-ação. Ao detalhar a primeira, ainda que brevemente, o destaque é feito para o diálogo e para a condição própria do ser humano, de ser inacabado, de estar historicamente em processo de mudança e de recriação. Assim, busca-se a superação de entendimentos ou manifestações que apontam que a vida é estática, de que não há nada que se possa fazer ou de que há uma força externa que interdita ou dirige a ação das pessoas. Mas se a vida não está previamente determinada, é necessário compreendê-la, indagá-la, problematizá-la e questioná-la logo, reconhecer os limites e possibilidades das situações vividas. Os serviços socioassistenciais podem criar situações que promovam essas reflexões. A pesquisa-ação é uma abordagem sugerida para melhor conhecimento da realidade, visto que um de seus princípios é justamente o envolvimento direto de todas as pessoas no processo de interrogar e elucidar assuntos que são coletivamente pesquisados. A perspectiva é também a de reconhecer que a família, grupo e a comunidade conhecem as situações que estão vivendo logo. É necessário criar condições para que esses saberes possam ser manifestados e acrescidos de outros conhecimentos de natureza distinta como saberes advindos da experiência profissional e das leituras teóricas. O documento indica ainda a necessidade de que se estabeleça uma relação horizontal, dialógica entre profissionais e usuários do serviço, baseada no respeito e na igualdade de saber entre técnicos e usuários do PAIF. No contexto da prática, é importante encontrar um modo de apoiar os usuários dos nossos atendimentos e por esses conhecimentos de perito entre parênteses. Suponho que isto adiciona autenticidade ao autoconhecimento dos usuários. Não quero dizer com isto que possamos exercer nossa profissão sem a mediação dos conhecimentos adquiridos, mas é importante que não pretendamos determinar a vida dos outros em virtude de tais conhecimentos. White Apud MDS 2009. Para estimular que as famílias vivenciem processos de decisão, recomenda-se o fomento de experiências nessa direção, que devem ser respeitosas e estimuladoras da autonomia e da liberdade, condições que não estão dadas antecipadamente ou que são inatas, mas sim, que são construídas em vários momentos da vida.
Assim, é em conformidade com essas abordagens que no PAIF são definidas as estratégias metodológicas de acolhida, quer seja individual ou em grupo, as oficinas com famílias, as ações comunitárias, as ações particularizadas e os encaminhamentos. Ressalte-se ainda que trabalhar os afetos não se reduz a posturas mais sensíveis ou delicadas. Não se trata de características pessoais a serem buscadas no perfil dos trabalhadores do SUAS. Exige o desenvolvimento de conhecimento com rigor teórico e metodológico sobre o impacto que a vivência de sofrimento traz para as pessoas. Pressupõe conhecer e aprofundar os debates sobre desigualdade para além da sua expressão econômica. Exige construção de conhecimento e sistematização dos saberes produzidos na intervenção profissional. Requer a apropriação do cotidiano vivido e domínio dos processos de exclusão, inclusão, pressupõe, enfim, humanização da política. 7 consequências programáticas. Eu creio no poder das palavras, na força das palavras, creio que fazemos coisas com as palavras e também, que as palavras fazem coisas conosco. As palavras determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não é somente raciocinar, ou calcular, ou argumentar, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é, sobretudo, dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. Jorge La Rosa. Conforme afirmado pelos pesquisadores e profissionais da política de assistência social, a concepção delineada neste documento pretende dizer o que quer produzir como aquisição para seus usuários. Os indicadores propostos pretendem instaurar uma dinâmica que permita afirmar, no tempo, o que de fato dá certo. Qual intervenção é mais adequada em conformidade com a família e suas demandas? Acolhimento da família, fortalecimento de sua confiança e capacidade de enfrentar os problemas, capacidade de autoafirmação, capacidade de fortalecer seu caráter protetivo, capacidade de se colocar para o outro e de apresentar para outros serviços e políticas o que poderia ser mais vinculado ao fomento da participação política, por exemplo. Nesse sentido, reafirma-se que para alcançar resultados, é necessário identificar as situações de fragilização de vínculos e como são motivadas. Estão relacionadas com a ausência de autoridade, com a ausência de afetividade? Ou seja, identificar as vulnerabilidades relacionais envolvidas na demanda. Os indicadores ainda pretendem ser balizadores do que olhar para saber que efeitos se pretende criar e como o trabalho social está funcionando. Também devem responder: em que medida o vínculo está fortalecido? Talvez, do ponto de vista de orientações operacionais, possa ser constituído um repertório, um elenco de possibilidades, de propostas de abordagens, visto que as referências precisas são importantes. Um repertório voltado para o como fazer, ferramentas para o trabalho, e menos um trajeto de atividades a serem realizadas. Assim, o campo temático não é o foco metodológico, ele está aberto ao contexto, às habilidades e potencialidades dos profissionais que já estão no trabalho social, aos interesses e participação dos usuários e à criatividade da equipe. Esse repertório pode ser constituído por meio de intercâmbio entre os serviços que acontecem em todo o Brasil, por meio de ferramenta virtual em que seja possível disseminar as práticas que funcionam e problematizar o seu alcance e seus equívocos ou em observatórios de práticas profissionais, que devem ser impulsionados no processo de formação dos trabalhadores do SUAS. Nessa direção, apresenta-se a seguir uma situação ilustrativa da potência do trabalho social no âmbito da política de assistência social para o fortalecimento e expansão de vínculos relacionais. Pretende-se, com essa concretização, estabelecer um efeito demonstrativo e anunciar que o debate sobre concepção, nessa perspectiva, está diretamente associado à dimensão programática e interventiva da política, ou seja, associa-se às respostas que ela deve produzir. É isso que promove sustentação e sentido ao diálogo. Um adolescente de uma família de 7 filhos, sendo ele o terceiro, deixou a escola no 7º ano e começou a fazer bicos nas ruas do bairro e ganhar um dinheiro. Hoje ele tem 16 anos, frequenta um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que começou a ir porque tinha jogo na quarta-feira. Depois, por causa do orientador social que organizava o jogo, passou a participar de um grupo de conversa que acontece toda quinta-feira. É um bate-papo sobre assuntos diversos, mas cada vez o orientador propõe um jeito diferente de conversar. Às vezes é uma dramatização, em outras, é um desenho ou a invenção de uma história, e todo mundo faz alguma coisa. Na primeira vez em que participou do jogo, o orientador social disse que gostaria de conversar com ele e agendou um horário. Nesta conversa, o profissional fez um desenho que mostrava o adolescente, seus familiares e outras coisas que ele fazia.
Disse-lhe que depois de 6 meses, voltariam a conversar sobre esse desenho. No primeiro desenho, o garoto dizia ter uma relação conflituosa com o pai e com os irmãos e não os diferenciava. Tudo o que dizia eram meus irmãos, não conseguia discriminar. Dizia que todos eram chatos e não gostava deles. Afirmou que a relação com a mãe era boa, mas ela trabalhava fora e não tinha muito tempo. Havia deixado a escola depois de repetir 2 vezes o 7º ano, sendo a segunda vez por faltas. Fazia bicos, trabalhava na feira, ajudava na mecânica, fazia um serviço de banco para o dono da padaria. Tinha um amigo que já esteve internado na FEBEM por ter sido apreendido com produto de furto. Esse amigo está em cumprimento de medida socioeducativa por meio da liberdade assistida e foi quem o convidou para ir jogar bola. Não tem namorada e nem outros amigos. Depois de 6 meses participando do jogo e da conversa de quinta-feira, ele procurou o orientador social e disse que queria fazer novamente aquele desenho sobre a vida dele. Marcou uma conversa com o orientador e a partir do que o rapaz ia dizendo, o profissional ia desenhando. O garoto foi contando que tinha descoberto que o irmão mais novo era muito bacana e que o estava ajudando no retorno à escola. O adolescente estava cursando a Educação de Jovens e Adultos, EJA, para terminar o ensino fundamental. Informou que a irmã e o irmão mais velhos é que não eram legais, realmente não se davam bem. Estava torcendo para sua irmã casar logo e sair de casa. Os 3 mais novos não eram muito próximos, mas eram legais. Continuava fazendo bicos e todas as pessoas que davam serviço para ele estavam dando gorjeta porque ele voltou a estudar. Está feliz porque está namorando há 1 mês e está apaixonado. Seu grande amigo, o que lhe convidou para jogar bola, havia conseguido um trabalho com carteira assinada. Outra coisa que havia acontecido é que ele estava participando de um grupo de teatro de uma organização não governamental, ONG, e estava adorando. Foi nesse grupo que conheceu sua namorada. O orientador social terminou o desenho e o garoto disse que estava faltando desenhar o grupo de conversa, pois era uma coisa importante para ele. Essa história é inventada e parcial, tem a pretensão de motivar os trabalhadores do SUAS, por admiração e ou crítica, a também inventarem e narrarem histórias que expressem seus objetivos e estratégias de trabalho, a partir do ponto de vista de um observador que detém seu olhar sobre as transformações na vida do usuário. Espera-se que com estratégias semelhantes e outras, os trabalhadores sintam-se mobilizados. Chegamos ao final de mais um audiolivro. Obrigada por nos acompanhar até aqui. Até o próximo!